forma de evitar uma coisa, mas a longo prazo a gente traz outras, né? Nós sabemos, respiramos gás carbônico aqui com essa máscara e isso, infelizmente, vai trazer um mal mais à frente, mas não tão ruim quanto seria pegar essa miséria, né? Esse danado desse vírus, essa peste bubônica aí. Só Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a jornada da fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14. João 14. A partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, obrigado pela tua palavra, acrescenta tua bênção sobre nós, fala conosco através, Senhor, desta mensagem, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreender o que tu desejas comunicar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa caminhada da fé inicia quando compreendemos quem Deus é e quem nós somos nele. No livro A Cruz do Rei, do Tim Keller, ele diz assim: Jesus disse que era um rei, mas não como qualquer outro rei que pudéssemos ter imaginado. Ele era um rei que deveria morrer. Para muitos, essa questão de morte de Jesus parecia o final da sua jornada, mas na verdade era apenas o início. Não só da jornada de Jesus, mas também da nossa, porque a salvação ela não é um fim em si mesmo. A salvação é o começo da nossa história. Você, quando é salvo em Cristo Jesus, que você se arrepende dos seus pecados e você encontra-se com Cristo, você é encontrado por Ele, e aí você começa essa jornada de arrependimento. Ela é um início, não acabou ali. Eu estou salvo e acabou-se. Não, você agora que compreende que é um salvo em Cristo Jesus, vivendo neste mundo tenebroso, você dá uma resposta de adoração a Deus, pelo que você descobre quem você é no Senhor. Você não é agora mais uma pessoa qualquer, você agora não é mais uma pessoa perdida, desesperada e principalmente desamparada neste mundo. Agora que você entende que você está salvo, você abre os olhos do seu entendimento e começa a compreender que a salvação ela veio por um propósito. Nós fomos salvos para glorificar a Deus. Nós fomos salvos principalmente porque estávamos perdidos. Se a gente não estivesse perdido, nós não precisaríamos de salvação. Ok? Então, o homem se perde por conta do pecado em Adão e Eva, e aí o homem precisa agora trilhar um caminho de restauração, voltar para o princípio com Deus. Só que quando você volta para o princípio com Deus, de uma vida agora de comunhão, ela não se acaba ali, ela começa uma nova etapa. Agora você vai viver como quem foi salvo por Cristo. E como quem foi salvo, você não vive de qualquer maneira. Imagine comigo, se você estava totalmente... É porque nós não conseguimos imaginar isso, mas nós é como se estivéssemos
como um moribundo que a gente encontra na rua, que perdeu sua casa, sua família, perdeu sua moral, perdeu tudo. E ali qualquer pessoa que dá uma atenção a ele, ele se torna grato. Pastor, amigo nosso, pastor Jeová, conta uma história quando ele estava em Santa Catarina, que ele encontrou um rapaz que veio da Bahia, e esse rapaz, ele estava com o cabelo bem grandão, black power, todo sujo, porque ele saiu de casa para procurar um emprego lá do interior da Bahia, do sul mais ou menos da Bahia, e foi para Santa Catarina procurar emprego. Chegando lá, ele já estava cansado, sujo. Ele chegou lá com R$6, que naquela época dava para comer 6 coxinhas. E ele tinha que comer uma coxinha por dia, porque cada dia ele ia procurar emprego e ele só tinha aquele dinheiro. Depois, quando termina aquele dinheiro, ele começa a procurar emprego, mas as pessoas não dão emprego a ele, porque ele já estava dormindo na rua, já estava mal cheiroso, ele estava com o cabelo muito grande, ele estava fora do padrão que a sociedade esperava. E ele dizia, gente, eu quero trabalhar de qualquer coisa, mas todo mundo achava que ele só era um mendigo. E quando se encontrou com o pastor, ele começou a procurar as igrejas para pedir ajuda. Uma igreja disse assim, eu não tenho como colocar você para morar aqui, mas eu posso guardar suas coisas, no fim do dia você vem buscar aqui. E ele continuou procurando emprego e as portas eram fechadas diante dele. E daí chega um momento que o pessoal diz, vai lá naquela igreja, que lá os irmãos, geralmente eles gostam de ajudar. E era no Mevan, e eles foram lá, chegaram, a Paulinha, a esposa dele, trabalhava na recepção, chamou a assistente social, e a assistente social veio até ele, e começou a ouvir a história dele, e era véspera já de Natal. E nessa véspera de Natal, todo mundo estava se programando, ele não tinha lugar para dormir, e ela só tinha uma cesta básica para poder dar a ele, e também não podia ajudar muito. Daí, o que acontece? Pastor Jeová, naquele dia, ele tinha um valor de 200 e poucos reais que estava com ele, e ele era para pagar uma parcela de alguma coisa ou uma conta, certo? E lá, ele com esse dinheiro, o Senhor falou algo muito forte ao coração dele. Ele disse assim, esses 200 reais não podem mudar a tua vida hoje, mas esses 200 reais podem mudar a vida dessa pessoa que está aí diante de você. E ele abraçou aquele homem e disse, vem aqui que eu vou cuidar de você. E ele foi, levou o cara no barbeiro, cortou o cabelo dele, limpou o rapaz. E sabe o que é que o rapaz dizia? Um cara bem mais velho que ele. Dizia, ele é meu pai. Dizia, fale com o pastor Jeová, é meu pai. Esse cara responde em gratidão tamanha. Até hoje ele lembra, porque aquilo mudou a história dele, porque tinha alguém inclinado a não olhar para si mesmo, mas olhar para o outro. E assim foi o que Jesus fez para nós, diante da sua morada celestial, da sua soberania. Mesmo assim, ele olha para nós como necessitados, carentes, e disse, se eu fizer algo por vocês, a história de vocês muda para sempre. E foi isso que na cruz Jesus fez por nós. Então, quando Jesus na cruz faz isso por mim e por você, a partir de agora ele diz, não se preocupe o seu coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. O que é que Jesus está falando? Ele está falando sobre a eternidade, porque a nossa preocupação geralmente é sobre esta vida. Nós estamos mais preocupados com o que vamos ter hoje, o que vamos ter amanhã. Nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida agora, mas esquecemos totalmente da eternidade. E quando nos esquecemos da eternidade, a nossa jornada de fé começa a ser uma jornada totalmente destrutiva. Tem pessoas que, por tantos problemas e situações na vida, por tantos problemas com a própria igreja, as pessoas desistiram de congregar, as pessoas desistiram do seu chamado, as pessoas se amordaçaram com as coisas que esse mundo diz, se cansaram de tantas coisas que não se preocupam o que estão fazendo com sua própria vida. Quando chegar diante do Senhor, o que é que nós vamos dizer que fizemos com o talento que nos foi distribuído? Quando chegarmos diante de Deus, o que é que nós vamos dizer a Ele? Ah, Senhor,
Eu cuidei da minha casa, cuidei da minha família, muito bem. Mas e mais o quê? O que mais você fez? O que mais você se propôs a fazer? O que é que você fez no seu trabalho em favor do reino de Deus? Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma jornada de fé cristã. E não adianta você querer dizer assim: ah, pastor, eu não estou ligando muito para isso, eu vou viver a minha vida. Eu quero te dizer que se você hoje chutar o pau dessa barraca, o seu destino não é a morada celestial. Porque você e eu estaríamos dizendo para Deus que não valeu a pena o sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós estamos muitas vezes abraçando uma graça tão barata que colocamos o sacrifício de Jesus como se fosse mais um evento que relembramos anualmente na Quaresma. É só mais um evento, é só mais uma peça, é só mais uma encenação, quando na verdade é uma realidade. E prestem bem atenção, queridos irmãos e irmãs, que os que tinham a palavra, escribas e fariseus, geralmente não, eles não notaram o cumprimento da profecia. Eles não notaram que Jesus estava no meio deles, não é nem que estava chegando. Eles não notaram que Jesus estava no meio deles, porque a sua preocupação estava em sua própria vida. Não sei quando será, não sei quando vai ser, mas muitas vezes eu não estou nem aí. Já estavam quebrando todos os protocolos que por eles mesmos foram criados. Jesus tem um diálogo bem interessante com os escribas e fariseus, que era o seguinte: eles perguntavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, não lavavam as mãos. E Jesus, ele responde com uma coisa bem interessante. Vocês ficam aí nessa indagação toda, querendo todo esse protocolo, mas quando vocês não querem cuidar mais dos pais de vocês, vocês dizem: tudo que é meu é do Senhor. O que significava isso na época dos judeus? Ele dizia que tudo que ele tinha era de Deus. Então ele não podia cuidar dos seus pais, que estavam velhos, necessitando de sua ajuda, porque ele não tinha mais nada, tudo dele era da igreja, vamos dizer assim. Só que ele já tinha um acordo com alguns sacerdotes lá dentro para poder comer meio teu. Foi isso que Jesus revelou o coração daquelas pessoas. Então, irmãos, nós estamos num tempo onde a graça ela precisa nos revestir de coragem. A graça, ela é uma força capacitadora. Ela precisa me encher de coragem para viver o novo e vivo caminho. Ela precisa nos encher dessa coragem. Porque é a mesma que estava sobre Jesus para cumprir todas as palavras e tudo que ele tinha a fazer em favor do reino de Deus. A nossa jornada de fé é mirando na eternidade, não mirando no que vamos receber agora. Deus pode castigar a mim e a você com dinheiro, minha gente, é muito sério. Tem gente que eu conheço que Deus está castigando eles com dinheiro. E as pessoas estão autossuficientes. Não, sou próspero, o que eu estou fazendo está tudo dando certo. O cara sabe que está fora do curso da vontade de Deus. Ele acha que essa vontade que nós vivemos agora, sacrificial, é somente um sofisma. Então eu tenho que viver o novo e vivo caminho segundo a mim mesmo. Entendeu? Eu bebo, eu fumo, eu não tenho aliança com a mulher, eu faço o que eu quiser. Mas está dando certo. Para Judas também parecia que estava dando certo, até o momento que Jesus o beija, e acho que começou em Judas ali, na mente dele. Lógico que ele foi destinado para a perdição, ele já foi criado para isso, mas no momento que ele beija Jesus, qual é a resposta de Jesus? Tu trai a Jesus com um beijo. Ele não estava falando do dinheiro, porque Jesus, como os outros, eram parecidos. Mas quando ele beija Jesus, ele disse: com um beijo tu trai ao filho do homem. Com um beijo tu trai o teu mestre. E quando ele beija Jesus, todos já sabiam que estavam indo buscar a Jesus. Jesus é preso, é levado para ser morto. O que é que Judas faz com a sua vida? Ele se mata.
O amargo do pecado começa a queimar dentro dele. Só que eu e você, nós temos uma diferença muito grande disso. Nós não fomos destinados para a perdição. Nós fomos destinados para a vida. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Ah, pastor, se eu fui destinado para a vida, então Deus vai me alcançar no meio do caminho. Pode sim, Deus pode te alcançar no meio do caminho. Só não garanta a você que você vai desfrutar de um galardão tremendo no Senhor. Só lhe garanto que você não vai desfrutar do galardão do mesmo daqueles que desde o início estão segurando a onda, estão persistindo no Senhor, estão se guardando no Senhor, estão buscando a vontade de Deus. Sabe uma coisa que mudou muito na minha mente depois que nós começamos a plantar uma igreja? É o diferencial. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que estão desde o início. Neto, Will, Naara, Paulinha, Meline, por exemplo, também Rafael Toque. Às vezes a gente junta todos os músicos, não dá uma banda. A gente não tem ensaiado, não tem se alinhado direito, mas se chegasse hoje, um bocado de gente ilustre, eu ia fazer o quê? Não, vou tirar os caras que estão comigo desde o início para colocar o mais bonito. Não, irmão, porque eu não estou fazendo algo para as pessoas. Estou edificando para Deus. Então eu creio no princípio de honra. E esses caras estão aqui comigo quando tinha 3 irmãos sentados para escutar ele conduzir os irmãos à adoração. Vocês entendem? Então muita coisa começa a mudar na nossa mente. Para mim poderia ser mais fácil, para mim, para o pastor Erinaldo que está recomeçando, ir para uma igreja grande. Está lá, ninguém vai ver a gente. A música bem alinhadinha, tem gente servindo, tem gente fazendo por nós várias coisas. Só que nós temos uma jornada. Eu e você, nós temos algo a cumprir. Nós não fomos chamados para ficar estacionados num pátio. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós estamos mirando os olhos na eternidade. Jesus está trabalhando ao meu favor e ao seu favor, para que no dia do Senhor Ele possa dizer: servo bom e fiel. Nós vamos ter na jornada decepções, nós vamos ter na jornada dificuldades, nós vamos ter na jornada crise de identidade. Às vezes eu acho que as pessoas pensam que eu não passo por alguma coisa desse tipo. Irmãos, eu passo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Eu prefiro evidenciar o que maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu prefiro evidenciar a verdade da palavra de Deus do que as minhas mazelas. Eu prefiro evidenciar o Deus que me ama do que as minhas dificuldades. Porque uma coisa eu entendi, é que o compromisso de Deus não é com a minha felicidade, mas é com o cumprimento da vontade dEle. E dentro da vontade de Deus também está a minha felicidade. Existe uma grande diferença nisso. Porque a minha felicidade eu posso dizer: não vou fazer isso. Vou fazer isso para quê? Vou colocar minha família no meio disso. Vou colocar meu coração no meio disso. Eu vou me decepcionar. Eu já começo a antecipar as coisas. Só que dentro da vontade de Deus está também a minha satisfação nele. E eu me alegrarei nos feitos que eu vou fazendo ao Senhor. Agora, existe um problema das pessoas que elas estão em busca da sua própria felicidade. Então, quando nós vamos em busca da nossa própria felicidade, geralmente nós vamos passar por cima de outras coisas, vamos passar por cima de princípios, nós iremos passar por cima de qualquer coisa, porque o que importa agora é minha felicidade. E nós estamos vendo pessoas largando família, nós estamos vendo pessoas largando trabalhos, nós estamos vendo pessoas largando tudo e sem coragem de se posicionar. Por que pessoas sofrem, por exemplo, no call center da vida? Ah, pastor, porque é muita pressão. Se posicione, porque medo de perder emprego. Oxe, se você não tiver medo de perder emprego, aí é que eles vão temer mais você. Você tem que entender quem você é. Acabou um ciclo aqui, nasce outro. Só que nós ficamos com medo de perder emprego. E vai cedendo aqui, vai cedendo ali. Vamos saindo mais tarde hoje, vamos sair mais tarde amanhã. Vamos engolindo e não dizendo nada. As pessoas só botando pressão e a gente calado. O que acontece? Vai acumulando lixo e problema.
e nós explodimos. E quando explode, qual é a solução? O que é que o médico vai dizer? A solução mais sensata: recomece de uma nova forma, diminua o seu ritmo, e etc, e etc, e etc. Mas se nós formos posicionados, quando eu tive um problema de saúde muito sério, de depressão, síndrome do pânico, tantas coisas, a primeira coisa que o diabo falou no meu ouvido foi que eu desistisse do ministério. Como é que você vai ter estrutura para começar uma igreja do zero? Isso, não pense só a questão da igreja, eu estou querendo que você contextualize para a sua vida em outras coisas. Como é que você pode casar e ter filhos? Como é que você pode se casar se você não tem nada? Geralmente é assim. As pessoas pensam que o casamento, ele se estrutura no que temos materialmente, mas na verdade o casamento se estrutura nos princípios que nós temos com Deus, na fé que nós professamos, e através dessa fé nós crescemos em edificação e conseguimos construir algo sólido. Eu estou casado com minha esposa, vai fazer 14 anos. 14 anos, eu casei com 21 anos. Todo mundo diz, mas tu era muito novo. Não vejo essa questão. Realmente tem jovem hoje que eu vejo de 21 anos, ele é tão lesão que eu digo, isso aí não sabe nem o que quer estudar, imagine casar. Então, nem aparência tinha assim, eu tinha já a aparência de um homem, já grandão e tal. Casei com 21 anos. Tive problemas inúmeros. Tenho 2 filhas. Não pense em ter o 3º filho, apesar de querer, mas fico, meu Deus. É puxado. Mas se for a vontade de Deus, eu não vou rejeitar a vontade de Deus, porque dentro da vontade de Deus eu tenho segurança. Dentro da vontade de Deus eu tenho estabilidade. Mas no mundo, na vontade dos homens, eu só tenho confusão na minha mente. Está lá o diabo falando assim, olha, faz isso, desiste disso, desiste daquilo. Começa a olhar só para você mesmo. E as pessoas estão tão individualistas, olhando para si próprio, que você hoje vai numa academia, a maioria das pessoas estão lá para postar uma foto do que foram fazer. E não porque precisam de saúde. Porque nós precisamos de saúde. Nós vemos hoje pessoas que estão se casando com 1 ano de casamento se separam porque promoveram um evento. Porque tipo assim, estamos juntos há 10 anos, mas não estava junto. Vocês não moravam na mesma casa, vocês não eram uma só pessoa. Aí quando se casa, o bicho pega. É escova de dente que o cara não bota no lugar certo, mija e não desce a tampa, não limpa, toalha, não sabe fazer uma comida, não sei o quê, e começa, aí o pau começa a quebrar. Pá, pá. Aí o cara olha para a comida da mulher e não tem sabedoria aí. Mamãe fazia diferente. Tem 2 cadeiras, tem que ser 2, irmão. Uma vez eu disse para a Rafaela assim, minha mãe fazia diferente, quase que eu apanho. Pois volte lá para a casa da sua mãe, a sua mãe faz melhor. E aí nós vamos tendo várias situações, nós vamos tendo vários problemas. Porque relacionamento é uma construção, a mesma coisa a nossa vida com Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Amém? O que é que diz aqui a palavra do Senhor? Diz o seguinte: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sempre escutamos que é difícil a jornada cristã. Na minha infância e na minha adolescência eu escutava muito, é difícil ser crente. Como é difícil viver uma vida em santidade. Analisando tudo isso que eu vi na minha juventude, eu entendi que chegamos a esse sentimento porque as intenções desse mundo conseguem nos sufocar. O mundo consegue nos sufocar com todas as suas demandas, com todas as suas pressões. Ele consegue sufocar as nossas expectativas, ele consegue sufocar a nossa identidade. Qual é a primeira coisa que salta no nosso coração, ou o diabo levanta alguém para dizer: não foi Deus que falou? Então por que você está passando por isso? Não foi Deus que disse? E aí, escutamos tanto isso, começamos a ter dúvida do que Deus falou. Começamos a ter dúvida se era realmente da vontade de Deus. Por quê? Nós estamos acostumados a histórias com a história dos outros. Quando você lê a Bíblia, aqui não tem muitas vezes toda a jornada da vida de alguém, não. Ela tem pontos que foram importantes para trazer a nossa edificação. Aí você vê aqui e diz: eita, coisa boa, aconteceu assim na vida de fulano. Gideão, quando alguém quer falar para alguém ser forte e esperar, né? Homem valente, vai para Gideão. Depois Josué. Ai, Josué, somos a tribo de Josué. E somos isso, somos aquilo, só que todo homem tem uma jornada. Abraão já era velho quando recebeu a promessa de ser pai. Sua mulher tinha uns 80 anos, esperou 10 anos para poder ter o filho. Com certeza alguém ficava dizendo: será que foi Deus mesmo que disse isso? Será que foi Deus que prometeu? Porque o nosso adversário, ele é estrategista. O diabo, ele é inteligente, apesar de ser burro, porque ele quis aquilo que não era a glória dele. Mas ele é inteligente e astuto nos seus planos de tentar nos conduzir à perdição. Você vê que geralmente está tudo bem ligado quando o diabo está destruindo a vida de alguém. Da mesma forma que também está tudo conectado quando Deus está levantando alguém. Só que dentro desses dois existem processos. O do diabo, ele precisa ser muito rápido, porque quanto mais acelerado, mais ele consegue te prender na tentação. Como o processo de Deus de restauração é como se fosse uma geração de um novo hábito dentro de nós. É como, por exemplo, alguém que precisa emagrecer. Geralmente, quando quer chamar a nossa atenção, faça 21 dias de tal desafio, porque leva 21 dias para você criar uma nova rotina para a sua vida, se você seguir ela inteiramente, aquilo que a cartilha está dizendo. Entendeu? Então, leva este tempo para acontecer. Só que com o diabo, geralmente, é muito rápido. Você diz hoje: não quero mais Jesus. Amanhã, ou no mesmo dia, o diabo já levanta alguém para dizer: ei, vamos ali, eu pago a tua. Tu diz: não, eu estou meio acima, eu estou liso. Problema aqui com a mulher, problema aqui com o marido, problema aqui com minha mãe. E o diabo já levanta o financiador. Ei, vamos. Oxe, vou nada, eu estou aqui. Estou meio bem não sei o que, vamos para desopilar, tomar uma, brincar, não sei o que. Não, estou liso. Não, oxe, vamos, estou com dinheiro, eu pago a tua. Só que Jesus, ele já pagou a nossa dívida. Então, quando Jesus nos leva para um processo de restauração, já está tudo pago. Qual é a necessidade do processo de dores? Qual é a necessidade de Jesus nos chamar para morrer? É porque o velho homem, ele luta contra a vontade de Deus. Existe algo aqui dentro de nós que deseja não caminhar nessa vontade de Deus. O que é que nós acabamos de ler? Ele chamou a multidão e disse: se vocês querem vir comigo, me seguir,
negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O que é que Jesus está nos convidando? A cruz é um processo de morte. E nós vemos no relato de toda a história da crucificação de Jesus, é que esta crucificação, ela não começou só quando ele foi para a cruz, mas ela começa antes. Quando ele vai para Pilatos, e Pilatos diz assim: diga algo em seu favor, e ele não advoga em seu favor, porque era necessário que ele fosse crucificado. Então o diabo, quando quer nos tirar do processo de morte para este mundo, ele diz: não precisa você fazer isso não. Para que deixar as velhas amizades? Já bota na tua consciência que não. Como é que você vai fazer missões? Como é que você vai evangelizar se você se distanciar dos seus amigos? Aí eu te pergunto, como pode um atleta conseguir correr uma maratona sem estar com o físico preparado? É por isso que Jesus nos chama a essa morte, para este mundo, para nos edificar. Na minha juventude, eu passei por um encontro tremendo com Deus, e uma coisa que o Espírito Santo me falou: não vá agora atrás dos seus amigos, cuide de você mesmo, comece a estruturar a sua vida, a sua comunhão espiritual, para que você tenha reservas, para que você tenha sabedoria, para lidar com aqueles que estão distantes do Senhor. E assim eu fiz, e para a glória de Deus, muitos amigos eu consegui trazê-los de volta para a casa do Senhor. Por quê? Porque quando eu chegava lá, eles iriam dizer várias coisas, e eu estava apto, preparado para poder responder aquelas pessoas. Só que muitas pessoas camuflam esta morte que é necessária. Muitas pessoas se escondem atrás, às vezes até de boas obras, porque o evangelho, queridos, não é compensação. O que é que eu quero te dizer? Geralmente, quando nós nos entregamos a Cristo, somos impactados pela palavra, vemos o nosso Salvador trabalhando em nosso favor, a gente fica em êxtase e diz: eu vou fazer tudo por Jesus agora. E aí ele emerge de cabeça. E tem pastores que não têm sabedoria, porque às vezes quer usar do fôlego da ovelha para fazer as coisas. Já vi gente que passava a semana inteira dentro do prédio, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, focado. Por quê? Porque ele quer compensar o seu tempo de pecado fazendo algo hoje para Deus. Só que, se ele não viver em resposta de adoração ao Senhor, quando vier as tormentas da vida, ele vai desistir daquilo, porque ele vai dizer assim: Deus não olhou o que eu fiz, Deus não me ama, Deus não percebeu tudo que eu fiz para Ele, então não vale a pena fazer nada para Deus, porque Deus não está nem aí para a gente. E muitas pessoas querem viver nessa compensação. Para sair do âmbito da condenação, ele faz qualquer coisa. Ele anda a escadaria, ele faz qualquer negócio. Se for para sair daqui e andar 20 quilômetros, de joelho ele vai, se no final ele não for sentir mais nada, mais dor, se ele não for sentir mais nenhum processo, ele faz qualquer coisa, ele topa qualquer coisa. Agora, quando o chamado de Jesus para nós é bem interessante. Ele não disse aqui: pegue a sua cruz e morra de vez. Não. Se alguém quiser após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque Jesus entendia que seria um processo de mortificação em nossa vida. Seria um processo de desligamento, porque nós estamos neste mundo, não somos deste mundo, mas precisamos influenciar neste mundo. Precisamos glorificar a Deus mesmo estando neste mundo tenebroso. Precisamos glorificar a Deus e saber dividir as coisas, por exemplo, no trabalho. Porque a Bíblia não diz que nós devemos trabalhar só com crentes. Ele diz que nós seremos o sal da terra e luz do mundo. Então isso faz parte da jornada cristã. Então onde você está, você é luz. Mas geralmente
Se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos nessa jornada, nós não temos luz para dar a alguém. Por quê? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós só vemos os nossos pecados. E é por isso que a palavra está nesse convite para a morte. E que morte é essa? Sabe, as pessoas, quando falamos assim, morra para você mesmo, morra para as suas vontades. O que a palavra está nos convidando não é para que eu esqueça meus sonhos, não é para que eu esqueça a minha família. Quanto eu já ouvi de pessoas, eu dediquei 10 anos da minha vida à igreja e esqueci minha família. Mas aonde está escrito isso? Pastor, tem aquela passagem lá que Jesus diz que o cara não podia voltar para sua casa para se despedir dos seus familiares. E o que é que Jesus estava fazendo conexão com aquele homem? A época de Jesus para esta época, agora nós temos um hiato, né? Nós temos um gap no inglês muito grande. Naquela época, os ceifeiros eram bem menos que os de hoje. Hoje nós temos muitos trabalhadores e ainda precisamos de mais pelo tamanho da nossa população mundial. Só que o que Jesus estava querendo dizer com aquilo? A sua família não pode impedir de você viver o propósito que Deus tem para você. A sua família não pode impedir de você ir para outro lugar. A sua família não pode impedir de você ir para outro país. A sua família não pode te amarrar. Esse laço familiar, ele precisa ser de harmonia, de amor, de gratidão, mas não pode impedir o propósito que Deus tem para você. E era isso que Jesus estava falando para aquele homem. Sua família não pode impedir o propósito que Deus tem para você, porque nem você, nem seus familiares são donos de si mesmos. Nós somos propriedades exclusivas de Cristo. E nós precisamos ter essa consciência. E o que eu estou trazendo nessa noite é algo muito sério. Eu sei que eu estou nessa noite batalhando com trevas, com espíritos opressores que estão trabalhando na mente de vocês. E eu vinha para este culto, ouvindo do Espírito Santo sobre coisas disso. Às vezes, irmãos, nós estamos tão focados na nossa vida, no aqui e no agora, de como vai ser amanhã, de como vão ser o pagamento das contas, que nós esquecemos de nos ajoelharmos e glorificarmos ao nosso Deus, a viver a simplicidade desse chamado de comunhão com o Senhor, dessa jornada cristã. Agora, quando nós caímos, não, então eu vou. Qual é o caminho da redenção? É um devocional, é fazer isso, é fazer aquilo. Aí quando melhora, já estou bem, né? Não preciso muito dessas coisas. Porque eu nunca gostei muito assim das pessoas do círculo de oração. Porque ou eram as irmãs que tinham mais poder na igreja, pseudo poder, ou aquelas pessoas nunca mudavam de vida. Elas estavam na luta há 50 anos. A mesma velhinha lá do coque, irmão, ore por mim. Cheia de bronca. Poxa, irmã, há 50 anos aqui, nunca se arrependeu, nunca mudou nada, nunca nem entregou para Deus a salvação da sua família, para ela não pensar que é através do esforço dela. Eu acho que nós precisamos ser incentivados a vivermos uma jornada com Deus, a vivermos uma jornada de relacionamento com o Senhor. Mas isso parece ser um comichão nos nossos ouvidos, porque quando se chama para relacionamento, é algo que você precisa se desligar das outras coisas, parar para você ter um tempo com o Senhor. Por exemplo, eu não concordo com um jejum para quem vai trabalhar. Você vai ser infrutífero no seu trabalho, você vai ficar viajando nas coisas com fome, você não vai conseguir orar ao Senhor, você não vai ter tempo nenhum com Deus. Então, para mim, é infrutífero esse tipo de jejum, porque o cara está no trabalho, é uma coisa assim bem perdida, e ele não teve comunhão nenhuma com Deus. Chega em casa, Senhor, eu entrego para ti esse jejum. No trabalho, ele não orou, ele só pensou no trabalho, teve várias broncas, chamou palavrão na mente dele com os outros, xingou e disse: Jesus tem misericórdia todo jejum. Fica ali. Não, porque eu tenho que alcançar um objetivo. Sabe o que é mais eficaz e está nos ensinado
na palavra do Senhor em Mateus 6, fecha a tua porta. Desliga das outras coisas. Desliga das preocupações. Desliga daquilo que está batendo na sua porta. Ei, a necessidade de pagar a conta é amanhã. Tá bom, vou desligar aqui e vou para o meu lugar de oração. E ali Deus falará comigo, eu falarei com Ele, e eu creio que o meu Senhor se levantará em meu favor. Mas quando nós queremos que Deus faça alguma coisa, que olhe para nós, assim, lá assistindo Netflix, conversando com as pessoas, estou nem aí para o Evangelho, estou nem aí para Cristo, eu estou cansado dessas coisas. Cansado do quê? Nós estamos cansados do quê? Sobrevivemos a uma pandemia que poderíamos estar agonizando numa cama. Você tem o que comer. Você tem ar para respirar. Por que é que nós estamos cansados? Cansado talvez é alguém que está tentando atravessar lá na Ucrânia uma fronteira para poder não morrer de um míssil que vai cair. Igual uma senhora pobre coitada que foi fora de sua casa e o pessoal encontrou ela morta no quintal por causa de uns morteiros que caiu no quintal da mulher. Nós estamos cansados do quê? Se nem começamos ainda a trabalhar para o Evangelho, se nem batalhamos em oração direito, se ainda nem nos colocamos para essa morte, irmãos, para essa morte do velho homem, se qualquer prensa do diabo nós já estamos abrindo, ai! Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós estamos caminhando na força da carne. Estamos caminhando na nossa força. Quando nós caminhamos na nossa própria força, geralmente o nosso dia termina cansativo. Nós nos sentimos improdutivos. Eu não me lembro agora qual é a passagem que a palavra do Senhor fala, não sei se é em Malaquias ou se é Oséias, aquela que fala que você está colocando dinheiro num saco furado. Vocês lembram? Os irmãos devem lembrar, é como se você estivesse colocando moedas num saquetel furado. É como se você estivesse botando dinheiro num saco furado, que você tenta acumular alguma coisa e vai se perdendo. Às vezes é a nossa vida, o nosso dia a dia é assim. Chega no final do dia, nós estamos cansados fisicamente, estamos cansados emocionalmente e estamos vazios espiritualmente, porque cansados espiritualmente nós não estamos, porque nós não colocamos o espírito para trabalhar, nós colocamos a alma e o corpo. Nós cansamos o corpo pelas tensões do dia a dia e a alma por conta das nossas preocupações e os pensamentos acelerados. Só que o espírito, que a palavra diz que está pronto, nós não colocamos na frente de batalha. Vocês estão entendendo? Ageu? Foi Ageu, né? Então, nós precisamos mudar a nossa rota hoje. Eu não sei como você está, não sei o que você está passando, mas eu sei que tem espíritos imundos tentando nos desviar do propósito da vontade de Deus para nós. E queridos, não importa se você tem 10 anos de evangelho, não importa se ontem você estava em oração, o que eu estou querendo dizer é que o diabo está à porta. Eu fiz uma visita a um pastor, estava com o pastor Jeová e disse: Ednaldo, vamos aqui numa igreja, a igreja da minha juventude. Ele sempre contava uma história. O pastor Jeová, ele é radialista. E na igreja, na Logos, lá de Fortaleza, foi a primeira rádio da igreja. E como ele era músico da igreja, aí foram chamar ele. Ei, Jeová, vem aqui que lá embaixo tem uma mulher endemoniada. Estão te chamando para expulsar o demônio e tal. E ele morrendo de medo. Ele namorava 10 meninas da igreja nessa época. Estava namorando 10 meninas ao mesmo tempo. Aí ele desce, aí tinha uma portinha, ele ficava assim olhando, e o pessoal segurando a mulher lá, e ele, quando o demônio virava o rosto, ele, queime em nome de Jesus, aí ele se escondia atrás. Aí ele foi me contar a história, Ednaldo, eu ficava escondido aqui. Aí disse que chegou uma irmã, a irmã lá de oração, disse que quando a mulher botou o pé na porta, o diabo
que é que você está fazendo aqui? E o diabo já começou a espernear, ela declarou para sair em nome de Jesus e foi liberta. A mulher foi liberta na hora. Aí disse, vamos ver aqui, aí contou a história e tal, e conheci a igreja, e andei lá dentro, aí o pastor nos levou lá em cima. Que entramos no gabinete do pastor, começamos a conversar, e eu olhei para umas fotos que tinha na parede assim. Na hora que a gente estava conversando, eu vi um espírito imundo saindo de trás dele, ele saiu e fechou a porta estava aberta e ela ficou fechada. Eu não falei se é Jeová porque ele fica meio com medo. No final a porta estava fechada, eu tive que abrir para a gente poder sair. E eu vi o demônio saindo, aí o Espírito Santo falou, ore antes de, porque a gente já ia terminar a conversa. Falei, vamos orar, e começamos a orar pelo pastor, e ali o Senhor fez uma obra, falei, cara sério diante de Deus, um homem piedoso, mas o Senhor me mostrou que tinha um espírito oprimindo a vida dele. E eu falei, pastor, eu quero te dizer uma coisa, eu vi um espírito imundo que estava te oprimindo, ele acabou de sair daqui, e ele não tinha uma aparência nem preto nem branco, ele era como fosse amarelo. Ele é um espírito familiar, ele está no meio e ninguém consegue entender. E eu disse, o nome dele é discórdia. Foi bem interessante assim, saindo a palavra, eu disse o nome dele, e o pastor, é verdade. Aí ele contou o que estava acontecendo, uma pessoa da igreja e tal, que é da família, que está gerando. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Eu não passei a noite anterior em batalha espiritual e me enchendo e tal, para chegar lá. Não, eu não queria nem entrar naquele lugar, para você ter ideia. Que eu estava tão cansado, tinha vindo de uma ministração já estava espirrando que só, nariz entupido e doido para ir para casa. Estava nem respirando direito. Mas o Senhor, quando Ele é isso que eu estou te falando, Ele não está preocupado com a minha felicidade, Ele está preocupado em cumprir a vontade dEle. E eu sou um canal de Deus, você é um canal de Deus. E não doeu nada em fazer aquilo, na verdade, pelo contrário, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado naquele lugar. E sabe como é que eu saio daquele lugar, pastor Rinaldo? É cada vez pensando menos em mim e com a mente mais focada em cumprir o Evangelho de Cristo, porque às vezes a gente se perde nisso. Deus fez uma coisa muito interessante comigo. Eu estava em busca da minha felicidade e achando que a felicidade estava no dinheiro. Trabalhei muito para ter isso. Sabe o que foi que Deus fez? Ele não me castigou com dinheiro, graças a Deus. Vocês não têm noção do quanto eu sou feliz por Deus não ter me castigado com dinheiro. Porque a palavra diz, em Mateus capítulo 6, que é o único que Ele pode chamar de Senhor, que pode lutar com Ele. Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Numa época de arrogância, de altivez, achando que o que eu fazia era certo. Se eu tivesse se eu tivesse enriquecido, porque prosperidade é realização em todas as áreas da nossa vida. Riqueza é dinheiro. Se eu tivesse enriquecido, eu teria perdido o meu casamento. Eu estaria fora dos caminhos do Senhor. E sabe o que foi que Deus fez? Deus arrancou tudo o que eu tinha. Carro, dinheiro, prestígio, a tudo que eu achava, só sobrou 2 computadores para recomeçar. Graças a Deus Ele não me castigou com dinheiro. Eu poderia estar fora do curso da vontade de Deus, porque a minha busca era a felicidade deste mundo, e Deus está nos mostrando, não se preocupe, eu estou preparando a eternidade para vocês. Porque vocês estão preocupados com o que vão comer ou com o que vão vestir? Por que na nossa mente só vem essa preocupação? Eu não estou nos chamando para ser irresponsáveis. Eu não estou convidando vocês para serem irresponsáveis, para não se preocupar com sua vida financeira. O que eu estou falando sobre preocupação é aquilo que tem te governado. Porque aquilo que mais nós pensamos é aquilo que nos governa. Entenda bem isso. Aquilo que mais gastamos a nossa energia, aquilo que nós mais damos atenção é o que nos governa. E muitas vezes são as circunstâncias e situações que mais têm nos governado do que o próprio Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque você não sabe o que eu passo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Mês passado eu só tinha certo R$600.
Sabe o que é ter certo R$600, um pai de família, com 2 filhas, com uma esposa e com necessidade? Só tinha certo R$600. E eu quero dizer uma coisa para você: o meu Redentor vive. O meu e o seu Redentor vive. Minha esposa chegou para mim e disse: Ednaldo, como é que a gente vai pagar o cartão de crédito? Eu falei: Deus proverá. E sabe o que é que eu estava fazendo na hora? Cuidando da minha mente, jogando um joguinho no celular. Aquela música: quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Continuei lá, matando zumbi. Eu falei: minha filha, vá dormir, Deus proverá. Um cliente que eu tinha fechado um trabalho, ela chega para mim, Léo, e diz assim, na outra semana: ô Ednaldo, você, como é que vai ser o pagamento? É para pagar agora ou daqui a 30 dias? Eu ia dizer daqui a... Aí o Senhor disse: tu não queria? Não era a resposta que você estava procurando? Você não disse que eu ia prover? Diga a mulher que pague hoje. Eu disse: pague hoje. E aí eu paguei o cartão. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou bom? Não, porque o meu Deus é bom. Porque o meu Deus é supridor. E a jornada vai passar por essas situações. Nós vamos ter dificuldade? Vamos. Mas aonde está ancorado o nosso coração? Aonde está ancorada a nossa fé? Aonde está ancorado a nossa perspectiva? Quem é que tem governado a sua mente, meu irmão? A sua jornada de fé não pode ser uma jornada medíocre. Não pode ser uma jornada mediana. Você nasceu para reinar com Cristo. E eu quero ver nesta igreja homens e mulheres que vão ocupar lugares de bênção nessa cidade. Que a vida financeira de vocês irão mudar. Que a vida espiritual de você vai falar tão alto que as pessoas vão querer viver o que vocês carregam. Eu não creio que nós fomos criados pelo Senhor para viver o fracasso deste mundo. Agora, se as preocupações forem o que nos governar, nós viveremos de derrota em derrota. Mas se o Senhor Jesus governar a nossa vida, nós viveremos de glória em glória. Nós cresceremos. Nós veremos a bênção do Senhor sobre nós. Nós veremos os feitos do Senhor sobre nós. Nós veremos casamentos restaurados. Nós veremos famílias entrando nesse lugar e sendo impactadas pelo que vocês carregam, pelo que vocês têm no Senhor. Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Porque, meus irmãos e irmãs, existe uma recompensa em Cristo Jesus. Existe uma recompensa em Deus para aqueles que estão em sua vontade. A palavra do Senhor diz em Mateus 6 que Ele não nos deixa desamparado. A palavra diz que se nós colocarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas, as nossas necessidades serão acrescentadas. E hoje falar sobre o reino de Deus, para mim e para você, como primeiro lugar, é como está a nossa jornada com Cristo. Como está o nosso cotidiano de oração, de busca ao Senhor. Como está a nossa vida? Não viva dos resquícios do passado. Não viva das coisas que já passaram. Existe renovo de Deus para hoje. E este é um ano de renovo em nossas vidas. Renovo na nossa mente. Renovo na nossa família. Renovo em nossa casa. É tempo de mudanças de Deus sobre nós. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Tanto os irmãos que estão aqui quanto aqueles que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o coração de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Meu Deus, abre os nossos olhos do entendimento. Que esta palavra tenha queimado em nosso coração. De forma, Senhor, a nos chamar para perto de Ti. Que todo o levante do inimigo caia por terra hoje, Pai, em nome de Jesus. Espíritos opressores que têm se levantado para oprimir o coração dos meus irmãos e irmãs, com lascívias, com mentiras, com tentações, com a falta de recurso, eu declaro no nome de
de Jesus, que a tua boca seja fechada agora, Satanás. E que os ouvidos sejam abertos para ouvir o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nas famílias da nossa igreja, os irmãos que estão aqui, os que não puderem estar, os que estão em suas casas assistindo, sejam totalmente tocados. Em nome de Jesus. Sejam totalmente restaurados em nome de Jesus. Sejam, Pai, reestruturados. Todos aqueles, ó Deus, que um dia estiveram na Tua presença, Senhor, com cada dia mais firme, e as situações foram pressionando, e essas pessoas começaram a desistir do propósito, por conta das situações da vida, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Restaura o nosso ser, restaura a nossa mente, restaura o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Faz com que, Senhor da glória, nessa noite haja uma mudança em nossos corações. Que a nossa mente esteja voltada para Ti, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Que a nossa mente esteja voltada para cumprir os Teus propósitos, em nome de Jesus. Desfaz toda a armadilha do inimigo, opressões, situações no trabalho, situações em casa. Eu declaro hoje, pelo poder do nome de Jesus, que a boca do valente seja fechada. Que toda a intenção do inimigo caia por terra. Toda dissensão, confusões, ó Deus, nos lares sejam desfeitos hoje, em nome de Jesus. Que